Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no mesmo cenário, com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, só mudei aqui, né, o filtro para ficar bem bonito. Eu adoro sépia, gente, acho tão legal. Porque, né, estamos aqui na quarentena do coronavírus, então tô aproveitando para gravar um montão de vídeo. Meu nome é Priscila Zanetti, sou psicóloga e psicoterapeuta, palestrante e bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de muitas coisas, né? Então eu falo de relacionamentos abusivos, cotidiano, trabalho, vida, saúde emocional e tudo o que envolve todos estes assuntos, tá bom? E hoje, como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com a hipertensão intracraniana idiopática. Sim, esse nomão, né, feio ou pseudotumor cerebral, eu sou portadora dessa doença. E senta que lá vem história. Se você acompanha os meus vídeos, já sabe que eu gosto de contar história. E já falei, né, que um dos meus apelidos uma vez foi Forrest Gump. E são histórias em geral muito boas, modéstia à parte. Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar para vocês o que é a hipertensão intracraniana idiopática, ou pseudotumor cerebral. Tudo que a gente fala pseudo na frente é que parece, mas não é, tá bom? Então, quando eu falar, você é um pseudo intelectual, quer dizer que a pessoa parece intelectual, mas não é. E o pseudotumor cerebral, não se usa mais esse nome para não assustar as pessoas, mas é assim, a doença da hipertensão intracraniana idiopática, ela dá todos os sintomas de um tumor, um câncer no cérebro, só que não é câncer no cérebro. Então, os sintomas são dos mais variados, mas afetam, assim, principalmente a visão, né, a perda da visão e tal. Mas vou contar aqui um pouco de todos os sintomas que a maioria dos pacientes tem. Perda de visão por conta da compressão do nervo óptico e o inchaço, papiloedema que chamam, né? Então, cria um edema, né, que é o inchaço, e um dano no nervo óptico, muitas vezes irreversível, progressivo, irreversível e causa até a cegueira. Problemas de tontura, muita tontura, que fica parecendo labirintite, um barulho o tempo todo dentro do ouvido da cabeça, parece que tem um motor de geladeira dentro da cabeça, sabe aquela geladeira velha? Fica... que quando todo mundo vai dormir, você ouve à noite assim, na sua cabeça, então, isso 24 horas na sua cabeça, e você não começa a não distinguir direito, assim, as vozes e tudo mais. Outro sintoma, uma dor de cabeça descomunal. É uma dor de cabeça que não é normal. Parece que o seu cérebro está virando mingau. Parece que seus olhos vão sair da órbita. E aí você, às vezes, eu cheguei a ver pacientes, né, falando dos olhos ficarem rodando e mexendo, assim, aleatoriamente de um lado para o outro, sem controle. A dor de cabeça é uma dor de pressão. Eu costumo falar que parece que é uma morsa, que pôs assim na cabeça e pressiona, pressiona, pressiona. Às vezes lateja, é uma dor mas é em geral pressão. É pressão, 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 pressão o tempo todo. E não adianta, né, tomar remédio, comprimido, não passa. Remédio na veia, não passa, né? Então só morfina e olhe lá, dependendo do como a situação está. Paralisias, né? Eu tive paralisias faciais, né? Então entortando a boca e tal, de enrolar a língua, sensações de desmaio, às vezes desmaio, formigamentos nos membros, muita tontura, como eu falei, falta de equilíbrio. Tive problemas de memória,
eu tive problemas cognitivos, de assim, ler as coisas e não entender mais, isso tudo me preocupou muito, mas vamos contar a minha história. Então, tudo isso são sintomas da hipertensão intracraniana idiopática. Mas o que ela é? É o excesso de líquor no cérebro. Todo mundo tem a água no cérebro, né, que envolve e é um excesso, não se sabe por que, idiopática, porque não se sabe a causa, né? Então toda vez que a medicina coloca idiopática é porque não descobriu a causa. Então esse excesso de líquor, que não se sabe se porque produz muito ou porque escoa pouco, mas fica com muita água no cérebro, aumenta essa pressão intracraniana, amassa o seu cérebro. Quais foram os meus sintomas? Aqui na nossa nuca, a gente tem a hipófise, que é uma glândula, praticamente a glândula mãe, né, dos hormônios. Ela estava amassada para cima e criando um buraco chamado célula vazia. Pressionou também um pouco as veias, né, cerebrais, artérias. Aqui não tive nenhum dano de aneurisma, nem AVC, mas poderia ter tido. Ainda bem que, sem saber, a minha ginecologista já tinha retirado o anticoncepcional hormonal de mim, então, senão poderia ter tido um AVC ou um aneurisma. Eu tive perda de 20% da minha visão, eu tive problemas de fala, tive, como eu falei, as paralisias cerebrais, perdas de memória, cognitivos, parei de andar, vomitava em jato, parei de dormir. Eu fiquei quase um ano sem dormir, porque era tanta dor que eu não conseguia dormir. Então, quando dava umas 4 horas da manhã, eu desmaiava, literalmente apagava, porque eu não aguentava mais, mas quando dava 7h30, 8 horas, eu já estava acordando de novo, ficava tentando dormir, porque eu estava exausta, 11 horas da manhã levantava, ficava me arrastando. Trabalho ninguém trabalha, né, desse jeito, vida você não tem, mau humor, falta de apetite, tinha um monte de sintomas que pareciam problemas ginecológicos, pareciam problemas de tireoide, e não eram, porque na verdade a hipertensão intracraniana, esse amassamento da hipófise, acabava que hora desregulava, hora voltava ao normal, o meu corpo ficava numa briga para os hormônios funcionarem, e eu fazia os exames e dava tudo normal e eu nunca descobri o que era. Quanto tempo que eu sofri com isso? Minimamente 12 anos. Nunca procurei médico? Procurei esse tempo todo. Então, tratou de sinusite, tratou de depressão, tratei de enxaqueca, tratei de enxaqueca tensional, eu tratei de muitas coisas, mas não de hipertensão intracraniana. Em 2016, eu achei que estava tendo um AVC, porque eu nunca tinha sentido uma dor tão forte na cabeça, parecendo um coice, assim, falei, nossa, um coice de mula aqui na nuca, vou morrer. Em 2016. E fui para o hospital, fiquei internada uma semana, diagnosticaram a hipertensão intracraniana idiopática, mas o médico falou, olha, você tem que mudar o seu estilo de vida, isso é estresse, isso é excesso de peso, então você tem que emagrecer, ficar feliz, muda o que tá você tem que tirar da sua vida o que tá te matando, senão você vai morrer. Em 2016, eu tinha 28, 29 anos, falei, gente, não cheguei nem nos 30 anos, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer ainda, eu vou morrer. E assim, na ocasião, eu falei, o que eu vou fazer, né? Porque o meu emprego estava me matando, o meu relacionamento eu já estava extremamente infeliz, mas eu era recém-casada e eu falei, não, eu não quero abandonar o meu relacionamento. E aí eu falei, bem, é um emprego, então eu vou dar um jeito nisso, mas eu também não posso abandonar de uma vez. Isso foi em junho, mais ou menos, eu já vinha tentando, maio, junho, acho que fui internada, eu já vinha tentando mudar de emprego, e em outubro eu consegui mudar de emprego. Mas é claro que nada mudou. Aí quando foi em 2019, de fato eu tive um apagão na visão, fiquei cega por alguns segundos, depois voltou a visão, mas não voltou ao normal. E depois eu comecei a ter as paralisias no rosto, mas até então também não ligava as questões hormonais, né, uma menstruação totalmente louca, desregulada,
também parei de ligar, queda de cabelo, espinha no rosto, insônia, dores, eu não ligava. Não é que eu não ligava, eu já estava cansada. Então aí eu convivia com aquilo. O que eu fiz, né, que me fez procurar médico de tanto a minha mãe insistir também, foi quando eu comecei a ficar burra, né, que eu falo, gente, quando eu comecei a não entender as coisas que eu estudava, eu falei, agora não, isso não, né, porque Deus já não me fez rica, não nasci rica, herdeira do Silvio Santos, ainda vou ficar burra? Isso não. Aí procurei um médico, que eu digo que não é médico, ele é anjo, o Dr. João, e lá fui eu começar a minha saga. Começamos todos os exames, mas foi uma agonia, gente, terrível, porque eu não sabia o que era, podia ser câncer, podia ser a hipertensão intracraniana, podia ter tido um AVC de fato, ficar sequelada. Não sabia se ia voltar, se não ia voltar, se ia ficar normal, se não ia. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Foi tempos de muita ansiedade, muitas outras coisas terríveis aconteceram na minha vida naquela época, mas muito terríveis mesmo, e que vocês vão saber só no livro, né? Estou escrevendo um livro, então se você... Vou deixar aqui no cards, quando eu falo do projeto For de Lotus, para você entender um pouquinho. Então, foi muito uma fase bem difícil até achar o diagnóstico. Foi rápido, coisa de um mês. E aí o médico falou, vamos para o tratamento medicamentoso. Gente, achei que ia morrer. Aí que a coisa piorou de vez, porque nem para atravessar a rua eu conseguia mais sozinha. Eu precisava de... Eu fiquei um trapo humano. Eu só levantava para ir no banheiro, comecei a tomar banho até sentada, porque não tinha nenhum tipo de equilíbrio para nada. Fiquei ruim, não conseguia comer. Fiquei muito, muito ruim. E tomei remédio, assim, uns 4, 5 dias. Voltei no médico, falei, não tem condição. Ele falou, não tem condição mesmo, interna. Internei e depois de 3 dias eu fiquei parecendo um baiacu, gente. Fiquei parecendo um baiacu. Eu fiquei... Vou pôr a foto... Não, a foto eu vou pôr depois, né? E eu fiquei inchada. Aí ele olhou, né? Quando ele passava visitas diárias, ele... Meu Deus, o que aconteceu? Ele, não, tira os acessos, porque começou a estourar todas as minhas veias e me furavam, e eu tenho as veias super boas, mas começou a estourar, fiquei toda roxa e fiquei muito inchada e com muita dor, gente, ainda com muita dor, ainda não comia, ainda nada a melhorar. E os sintomas lá. E aquela coisa, se não melhorasse, ia fazer uma cirurgia. E qual que era a cirurgia? Uma colocação de uma válvula para drenar este líquido, este excesso de líquido. Que esse excesso de líquido, essa válvula ela é colocada em geral no crânio. Você começa a dar Google e ver vídeos, né, e tal, e a gente começa a ficar meio apavorado com os casos que dão errado. Você fala, meu Deus, será que eu serei esta pessoa? E aí eu falei, vão raspar minha cabeça. Ah, e se der errado, e se eu ficar, né, retardada? A gente tem tanto medo de tantas coisas. O meu medo era de não voltar ao normal, de ficar vegetando, de não recuperar essa minha função, minha capacidade intelectual. Eu lembrei daquele filme Para Sempre Alice, né? Então, como logo vou fazer uns vídeos aqui sobre filmes, e eu pensei, eu trabalho com meu intelecto, né? Quem eu sou, a minha identidade, todos nós, tá aqui, né? Meu Deus, como vai ser? E a outra opção era colocar uma válvula na medula, aqui na lombar. E aí você fica, será que o médico é habilidoso? Será que fica, né? Eu vou ficar deficiente física? Vou ficar paraplégica? Como vai ser minha vida? Paraplégica e meio cega? Então eu vou ter que ter um cão-guia e uma cadeira de rodas? Como que vai ser isso? Gente, foi muito difícil, foi muito terrível, mesmo sendo psicóloga, né? Então, esse vídeo aqui eu tô falando como a Priscila, pessoa física. Foi bem complicado. Mas depois de 7 dias de tratamento medicamentoso sem sucesso, fomos para a cirurgia. E até o último minuto a gente não sabia qual que ia fazer, se na cabeça ou na medula. E aí ele optou por fazer na medula para
por eu ser uma paciente jovem, era um caso limítrofe, para não ser tão invasivo. E depois, assim que eu acordei da anestesia ainda na sala de cirurgia, eu chorei muito. Eu chorei de muita felicidade, mas foi tanta felicidade, gente, porque eu abri os olhos e depois de anos, eu acho que daquele jeito, assim, depois de um ano, desculpa, começo a ficar emocionada. Eu não senti dor de cabeça. E aí, assim, eles muito cautelosos, muito éticos, só falaram, calma, né, você acabou de... Mas eu chorava de soluçar, eles ficaram preocupados. E aí eu falei, gente, muito obrigada, porque eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. E deixar de sentir aquela dor foi o melhor presente que eu podia ter ganhado na minha vida, assim. Ainda mais com tudo que eu tava passando e tinha passado. E foi maravilhoso. Todos os dias, por um bom tempo. Acho que por uns 2 meses, assim, eu acordava, eu fazia assim, ó. Mexia os olhos. Ai, mais um dia sem dor. Opa, mais um dia sem dor. E foi difícil, né, o pós-operatório. 10 dias depois, alguns dias depois, a minha barriga abriu, eu tive uma fístula licórica, que eles falam, então, porque assim, põe o catéter, põe uma válvula na medula que drena esse líquido, né, da cabeça, vai drenar pela medula e vem um catéter pro abdômen. E aí, o líquido fica no peritônio. Então, desculpa, gente, abriu, né, a minha barriga. Eu tava assim, estudando aqui no computador e abriu. Não senti dor nenhuma, foi nova cirurgia, hospital de novo. Enfim, fiquei no total. Depois acabei passando mal de novo, né, assim, fiz a cirurgia, fiquei bem, saí. Depois voltei de novo. Foram 3 internações, um total de quase 30 dias de hospital, mas não tinha recuperado a visão, mas em dezembro eu recuperei a minha visão. Todas as minhas outras funções, equilíbrio, audição que eu tinha perdido, a cognição, a memória, tudo voltou, né? Nunca mais eu tive aquela dor de cabeça. Quando eu tenho dor de cabeça são dores normais, que eu posso tomar remédio de gente normal, como eu falo, uma Neosaldina, uma dipirona 1 grama e super funciona, né? E todo aquele medo que eu tinha, nossa, né, como é que vai ser? Porque eu vou ter, como vai ser minha vida depois, se eu vou ter vida normal ou não, porta aberta para infecção, sim, né, eu tenho que conviver com isso, porque eu tenho um catéter na minha barriga, que vai para a medula, que vai para o cérebro, né, então, porta aberta para infecção sim, né, então, corre mais risco de ter meningite, de virar óbito por conta disso, etc, etc, mas a gente não tem que ficar pensando nessas coisas, né, então eu nunca penso, às vezes até me esqueço, e muita coisa mudou na minha vida depois disso, porque a qualidade de vida que eu ganhei foi incrível. Então estou dividindo essa experiência com vocês, primeiro para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, para vocês conhecerem o que é essa doença, porque é uma doença rara, né, uma doença que dá entre 1 a cada 100 mil pessoas, em geral mulheres e jovens. Então muitas pessoas, né, têm a doença e não sabem, o diagnóstico é muito difícil, porque as pessoas não dão a devida importância, a gente perde muitas coisas na nossa vida, a gente é muito julgada, e problemas, né, de relacionamento, problemas financeiros, tanta coisa acontece por conta dessa doença, né, e é uma doença crônica, né, então ela não tem cura. Eu tomo remédio todos os dias, né, para controlar a produção aí do líquido, para as dores não voltarem e tudo mais, mas estou ótima e levo a vida normal. E se você quer ler um pouquinho, né, dessa história, tem lá no meu feed do Instagram e tem algumas fotos
e eu vou colocar algumas fotos aqui agora, tipo um slideshow, né, no final, para você ver como foi o antes, o durante, o depois da cirurgia, o pós-cirúrgico e também agora, né, eu recuperada. E eu espero que, eu fico grata, né, se você ficou até aqui, em dividir aí um pedacinho da minha história. Se você também é uma paciente de hipertensão intracraniana idiopática, deixe seu comentário aqui, porque eu faço parte de alguns grupos, né, e talvez a gente já tenha se encontrado aí nas redes sociais. Acho super importante falar disso. E deixo aqui publicamente o meu agradecimento ao meu médico, que, como eu digo, não é médico, é anjo, o doutor João Domingos Barbosa Carneiro Leão. Ele é de São Paulo e ele é maravilhoso. Então, super indico, neurologista, neurocirurgião. Muito obrigada, né, mais uma vez, por vocês ouvirem aí um pedacinho da minha história e conhecerem aí um pouquinho da hipertensão intracraniana idiopática. E se você tem dores de cabeça aí absurdas, né, não consegue um diagnóstico, né, e tudo mais, procure um médico, não desista, né, eu sei, é difícil, eu sei como é ruim conviver com uma dor crônica, a dor ela muda, né, o nosso psicológico, ela muda quem a gente mas a gente pode encontrar aí solução para os nossos problemas, sempre a gente pode encontrar uma saída para lidar, né, com as coisas. Então, até mais, até o próximo vídeo.